Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Um Homem Diferente, filme dirigido e escrito por Aaron Schimberg, produção que estreou no Festival de Sundance do ano passado, depois passou pelo Festival de Berlim e que acabou indicada ao Oscar de melhor maquiagem e penteado. O trabalho, já adianto, é espetacular nessa questão. Eu também preciso lembrar, que é um longa que, apesar de ter distribuição da A24, entrou num circuito menor nos cinemas, não teve grande visibilidade e repercussão e só agora consegue, também por conta da indicação ao Oscar, uma nova onda de visibilidade graças à distribuição digital. Essa, aliás, é uma temporada muito especial para o ator Sebastian Stan, porque ele está num papel excelente em Um Homem Diferente, foi indicado ao Globo de Ouro, a alguns prêmios da crítica, e ele também esteve em O Aprendiz, que eu já trouxe crítica aqui para o canal e foi indicado ao Oscar, inclusive, por esse papel. Melhor momento da sua carreira, duas grandes atuações. E aí nós temos em Um Homem Diferente uma discussão que envolve identidade, beleza, essa obsessão pela aparência física, trazendo para o contexto recente de filmes, algo semelhante foi colocado em pauta em A Substância, mas aí, claro, em uma abordagem diferente, voltada para o terror corporal. São filmes que nos colocam nessa reflexão muito próxima, de buscar pela perfeição na aparência física, quem sabe, de uma mudança física e de dar muito valor justamente ao externo. A transformação física que poderia ser libertadora, só que isso não acompanha também, muitas vezes, pensamentos e a própria questão desenvolvida sobre identidade, que é um foco de interesse constante na experiência de um homem diferente. Aí, com um roteiro bem mais introspectivo, claro que separando, totalmente desvinculando da abordagem de A Substância, mas essa questão no cinema, quanto à identidade, caracterização, vem desde O Médico e o Monstro, tantos e tantos outros filmes que colocam isso em pauta. Existem aí percepções quanto à imagem pública e muitas vezes de um isolamento justamente pela aparência. Aí o diretor ele tem a ideia de puxar para um referencial o metateatro, aquela ideia da arte que imita a vida que acaba imitando a arte. Ele brinca com esse conceito, ele inclusive manipula esse conceito ao colocar em perspectiva uma peça de teatro para lidar não só com acontecimentos, que nós acompanhamos a narrativa de um homem diferente, mas também uma obsessão permanente que é criada. Isso valoriza muito a atuação do Sebastian Stan, o filme também valoriza o Adam Pearson, que é um bom coadjuvante, tem uma visibilidade no momento certo na experiência de um homem diferente e, na minha opinião, se esse longa tivesse uma outra distribuidora nos Estados Unidos, uma janela diferente de lançamento em que a distribuidora realmente desse prioridade para um homem diferente, o Adam Pearson poderia muito bem ter sido, no mínimo, lembrado na categoria de ator coadjuvante desde a temporada da crítica. Ganha uma que outra indicação isolada, porque realmente nunca entrou de fato na discussão. A atriz Renate Reinsve também tem uma participação aqui, na minha opinião não tão forte quanto a do Sebastian Stan e do próprio Pearson, em um desenrolar que acabou sendo um ponto que eu acabo problematizando bastante nessa experiência. Edward, interpretado por Sebastian Stan, tem neurofibromatose e passa por um tratamento experimental para mudar sua aparência. Ao assumir uma nova identidade, ele abandona o seu passado, só que ao descobrir que a sua ex-vizinha, Ingrid, interpretada por Renate Reinsve, escreveu uma peça de teatro sobre sua vida, ele decide fazer o teste para conquistar esse papel. Só que tudo muda com a chegada do carismático e confiante Oswald, interpretado por Adam Pearson, que tem a mesma condição de Edward e o leva a questionar sua vida. A primeira coisa que chama a atenção e que gera um desconforto permanente no público é a experiência do Edward caminhando pelas ruas, em que aí tem aquele olhar de uma pessoa que fica assustada, uma pessoa que demonstra uma expressão de nojo por conta da sua situação. Isso faz com que o Edward acabe se isolando muito. Ele não tem justamente essa facilidade para puxar uma conversa, ele não tem muito contato com outras pessoas. Tanto é que quando a vizinha demonstra pelo menos algum interesse em ouvir ele,
em conversar com ele, ele já fica muito surpreso porque é algo que não acontecia na sua vida. O procedimento para uma nova aparência para o protagonista está totalmente vinculado a uma nova identidade, a esquecer que era alvo de pena ou burburinho. Constantemente aí o diretor traz metáforas e a principal delas é a do uso das máscaras. Mesmo quando existe uma transformação da aparência do protagonista, existe uma máscara que lembra justamente a sua aparência antiga. Essa máscara vai ser vinculada a uma experiência teatral posteriormente, mas é aquela máscara que mostra, olha, essa é uma identidade que a princípio o personagem principal queria esquecer, só que ele nunca acaba realmente lidando com isso. Ele queria acordar e de fato se tornar aquele homem charmoso, bonito, que chamava atenção, para desvincular com essa trajetória de dor que ele tinha ao ver que ele era rejeitado pela sociedade e que atraía mais olhares de pena. Por isso que a entrada do Oswald, o personagem do Adam Pearson, ele muda completamente a experiência do filme, porque o Oswald é um personagem extremamente carismático, extremamente confiante. Ele não tem problema para falar com as pessoas, ele não tem problema para despertar atenção, pautar assuntos, tornar as coisas relevantes em torno da sua presença, que era algo que o Edward jamais conseguiria fazer. O Edward tinha um problema para locomoção. Ele andava de cabeça baixa porque ele não queria ver, que as pessoas estavam olhando para ele e estavam julgando ele. E aí que o diretor propõe uma discussão sobre obsessão, pautando também a autoaceitação, em que o protagonista se pergunta como que um homem com essa condição vive uma vida normal, como ele consegue se comunicar tão bem, sair para festas, falar com mulheres. Isso cria uma relação muito ambígua de rivalidade junto da admiração. Deste homem com uma nova identidade que pensou que teria uma vida normal, mas que ele nunca realmente consegue apagar o seu passado. A máscara simboliza isso. A única coisa que me incomoda mesmo na experiência de um homem diferente é esse uso do metateatro, como eu expliquei, em que você vai ter uma peça e a personagem da Renate Reinsve muito mais envolvida para um fetiche do que necessariamente para uma personagem que ajuda a engrandecer a narrativa entre Edward e Oswald. Até mesmo objetos de memória, como uma máquina de escrever, locais, como o apartamento antigo do Edward, são alvo de interesse num primeiro momento e depois já não tem um peso relevante porque as coisas mudam. Entra uma história que envolve produção e uma própria reflexão feita no roteiro quanto à forma, quem sabe superficial, como a questão da aparência acaba sendo colocada em pauta. Eu sinto que no andamento do filme o diretor quer propor esse debate sobre a aparência, sobre a autoaceitação, a obsessão, uma nova imagem a partir do homem carismático que é o Oswald, mas aí chega aquele momento do desafio para subverter a expectativa. E aí que a gente intercala um momento irônico com um contemplativo, com um mais pesado, até mesmo, quem sabe, algo que você não esperaria quanto à ação e reação. Eu gostei muito da fotografia, do uso do 16mm, de como constantemente também existe o uso dos espelhos para lidar com essa noção de uma nova identidade, mas de um questionamento se é um novo homem, e do contraste simbólico do Edward extremamente isolado com o Oswald, que é extremamente, repito, carismático. Um Homem Diferente tem um dos melhores trabalhos de maquiagem e penteado da temporada. É impressionante o que é feito, especialmente ali nos 30 minutos iniciais de filme, e uma grande atuação do Sebastian Stan. Essa é a temporada do ator. Para Um Homem Diferente, nota 7. E nesse caso eu sinto que a indicação ao Oscar, mesmo que seja para uma categoria técnica, acabou gerando um maior interesse, seja para uma discussão que pode envolver a substância, mas também pela própria base quanto à identidade que o filme coloca para consideração. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!